tu consegue seguir um roteiro sem chorar, sim, sem se emocionar, ou sem transparecer que tá emocionado. Sim, sim. A gente tá aqui para falar de Rio Grande também, né? E Rio Grande teve uma cobertura muito marcante para mim, além daquela enchente, foi 2015, né? Enchente de Rio Grande. 2016, que foi uma enchente, foi muito triste também, mas uma das matérias mais tristes para mim foi aquele fim ali do Polo Naval, né? E eu estive lá no dia que demitiram 3.200 pessoas, né? No mesmo dia. Estavam todas lá na frente. Eram famílias inteiras chorando, se abraçando, todo mundo perdendo seu emprego junto, assim, sabe? Aquilo ali foi muito difícil, muito complicado. Eu já passei por muitas coberturas difíceis, assim. Agora a última, né, no Vale do Taquari, mas já no Exército. Depois a gente fala sobre isso também. Mas foi uma das mais difíceis também. Ouvir as pessoas chorando, tu ali com o microfone, tu vai adquirindo com o tempo uma sensibilidade, né? Um pouco diferente, assim. No início, quando eu era repórter no início, assim, era, vale tudo, eu vou atrás, estou no meu início. Depois a gente vai pegando uma cancha, assim, a gente se vê, e eu dizia, olha, eu não vou entrevistar essas pessoas, eu não vou incomodá-las nesse momento. E chorar é uma coisa que demanda muito da tua concentração. Eu acho que, primeiro, sensibilidade de cada um, né? Cada um tem o seu jeito de expressar. Eu nunca chorei no ao vivo. O meu jeito de expressar é um pouco diferente, porque quando eu tô ao vivo eu fico muito concentrada, muito mesmo, assim. Eu sempre me expressei mais com as palavras, então eu sempre falei muito o que eu estava sentindo, sabe? Para ter essa empatia com quem estava assistindo, com quem estava vivendo aquilo. Eu acho que eu sempre fui tão concentrada que eu não chorava, assim, sabe? Mas a minha emoção era na minha expressão, eu sou muito expressiva, então eu mostrava muito isso dessa forma e com as minhas palavras, né? Uma coisa que sempre me perguntam até quando eu participava, agora nem tanto, porque quando eu saí da TV, né, o pessoal não participei mais tanto de conversas com os jornalistas, com estudantes e tal, mas participei de muitas antes de sair da RBS. E o pessoal sempre perguntava uma coisa, como é que era em velórios, né? Gente, velório é uma coisa... Como é que vai entrevistar alguém no velório, né? É muito complicado. Então, eu digo que eu desenvolvi a minha técnica, né? Eu dizia para a equipe, vocês fiquem aí com câmera, com luz, com microfone. Eu ia lá, falava com a pessoa. Vamos dar um exemplo, se era um crime, né, um assassinato que teve uma grande repercussão na cidade, ou um acidente que fugiu, quem causou o acidente. Eu ia lá, conversava com a família, me apresentava, dizia que eu estava ali para cobrir o evento, que eu estava ali para ouvi-los, se quisessem pedir justiça, se quisessem falar. Era só me chamar que eu estava lá no canto. E deu, eu só falava uma vez. Se a família não me procurava, eu não procurava mais. Então, são coisas que a gente vai adquirindo com o tempo, assim, sabe? Um jogo de cintura, uma empatia, eu acho, com as pessoas. Jogo de cintura, acho que é a palavra-chave. A expressão-chave, assim, para esses momentos. A gente adquire muito nessa profissão. E sentir o momento certo de falar com as pessoas, assim, sabe? Mas eu falei para vocês, nunca chorei em ao vivo, mas já chorei muito em entrevistas. Muito. Né, por trás da câmera, ninguém tá me vendo. Eu tava aqui com o microfone, a pessoa chora ou até contando alguma história e eu já me emocionei várias vezes, assim. Então, nessas horas, eu não sou muito disso, assim, sabe? De entrar chorando ou, enfim, perder um pouco esse controle. Mas eu faço questão de deixar bem claro que eu tô sentindo aquilo, assim, sabe? Sim. Eu acho que tem algumas exceções, por exemplo. A tragédia da Chapecoense, né? Tragédia da Chapecoense, eu perdi um amigo na tragédia da Chapecoense, que era o Giovanni, que era repórter da RBS em Chapecó, que estava acompanhando eles lá, no avião, inclusive. Era o sonho da vida dele, estava realizando o sonho da vida dele, assim. E eu vi depois os colegas dele entrando ao vivo para falar sobre tudo. E aí é impossível tu não chorar. Tu perdeu um colega, um amigo, e tu ainda tá falando de uma tragédia absurda. Então, assim, eu com certeza choraria também, sabe? Tanto que eu lembro que teve um ao vivo que fez bastante sucesso. Da mãe do Danilo, assim, acho, né? A mãe abraçando o repórter. Aquela foi demais. Os dois tiveram perdas, sabe? Como é que tu vai simplesmente ignorar esse sentimento? Eu acho que tem exceções, sabe? Pô, atingiu ele diretamente, né? E ele estava ali passando as informações, não deve ter sido nada fácil. A Boate Kiss também, eu não fui em Santa Maria, né? Sim. Porque na época da Boate Kiss, eu estava no julgamento. Aí era bem tenso, né? Era mais tenso do que triste, sabe? Era mais tenso do que triste, assim, era muito tenso lá dentro.
E a gente podia acompanhar tanto direto ali, no júri, ali direto, ou da sala de imprensa. Então, às vezes, tinha que ficar mais concentrada, pegar alguma fala, enfim, ficava na sala de imprensa, trocava ideia, tinha que escrever Twitter, a gente fazia toda hora. Ou então, agora eu quero assistir esse depoimento ao vivo ali dentro da sala. A gente conseguia assistir. Então, ali foi mais sério, foi mais tenso, assim, demandava muita concentração. Eu entrava muitas vezes ao vivo, entrava no Bom Dia Rio Grande, no Bom Dia Brasil, na Globo News, então era todos os dias, Jornal do Almoço às vezes, aí demandava muita concentração. Mas é isso, assim, eu acho que a gente aprende a lidar um pouco com os nossos sentimentos também.